Salve, salve galera, aqui é o Marcos Santos começando mais um canal, o seu canal Misturation Channel. Galera, hoje eu vou trazer um estudo a respeito de um assunto polêmico, mas esse estudo é baseado dentro da Bíblia Sagrada, das Escrituras, que tem por tema homossexualismo. Então, vamos lá. Então, galera, vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar para que nós possamos aprender, porque é um assunto tanto quanto delicado também. Primeiro nós vamos ter que ver o que a Bíblia nos relata a respeito deste assunto, para que depois nós possamos ter uma conclusão, dar a nossa opinião. E embora, porque também essas pessoas a qual escolheram este caminho, escolheram este gênero, também são seres humanos amados por Deus. Então, nós vamos ver assim no estudo qual a posição bíblica sobre homossexualidade. Primeiro, a Bíblia diz que homossexualidade é pecado. A Bíblia traz textos com leis e declarações sobre a homossexualidade e também conta fatos de pessoas que praticaram atos homossexuais. Primeiro, textos bíblicos sobre a homossexualidade. Não aceitar ofertas do sodomita, homossexual, prostituto que se relaciona com outros homens, chamados também de prostitutos cultuais. Está em 1 Reis 14, 24. A lei diz que o homem não pode se relacionar sexualmente com outro homem. Isso a lei de Deus. Tem a lei terrena aí, a qual foi se criada aí, que duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, agora estão aptas a se casar, a se unir. Mas a lei de Deus condena isso e é abominação aos olhos de Deus. Levítico 18, 22. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, não Adão e Ivo. Os homossexuais passivos, efeminados ou ativos, sodomitas, não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 10, vai nos dizer: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, não é só exatamente pessoas do gênero homossexuais, mas sim todos esses gêneros a Bíblia condena e nos ensina que não herdarão o reino de Deus. Apologia ou defesa ao homossexualismo é algo contrário à palavra de Deus. Então, não devemos apoiar e nem ser contra. Não somos promotores nem advogados de Jesus. Estamos aqui para apenas passar a verdade. A verdade é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Então, não devemos ser contra essas pessoas, nem a favor. Segundo, relatos bíblicos sobre a homossexualidade. Agora dentro da Bíblia. Alguns relatos que tiveram esse assunto. Os moradores de Sodoma assediaram os anjos enviados por Deus à casa de Ló. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 7, diz assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Os homens de Gibeá quiseram abusar sexualmente de um homem levita, mas um ancião que hospedava o levita o defendeu, então estupraram a concubina dele. Então nós já vemos que isso já vem ao longo dos tempos, a prática do homossexualismo, a qual também é abominação ao longo dos tempos aos olhos de Deus.
Vamos lá, continuando, queridos. Baseado nesses textos acima, podemos entender que a Bíblia condena a prática homossexual como um desvio do propósito de Deus para o ser humano. Então Deus criou o ser humano com um propósito que fosse seguido este propósito, mas o ser humano está tomando um propósito diferente a qual Deus designou. Então a Bíblia vai nos relatar que isso é abominação aos olhos de Deus. Só que, queridos, isso a Bíblia está dizendo. Estamos aqui para apenas anunciar a verdade, pregar o evangelho, ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que a palavra nos ensina. E Jesus disse para que nós pudéssemos examinar as escrituras, porque elas testemunham de Jesus. Então, a verdade é a palavra de Deus. Só que agora nós vamos ver o tratamento com essas pessoas, com os homossexuais, esse tipo de pessoas. Muitos se acham no direito de julgar, de ser promotores. Há quantos no mundo até cristão estão julgando, apontando o dedo. E isso não compete a nós julgarmos nem apontar o dedo. Temos que semear a palavra. Fazer o que foi ensinado para fazer. Pregar o evangelho. Só que muitos estão errando quando julgam e apontam. Baseados na palavra de Deus, devemos pensar como tratar uma pessoa que é homossexual. O que devemos fazer? Primeiro, amar. Devemos amar as pessoas com suas diferenças, tentar compreender sua história e ajudar quando solicitam apoio. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para vocês aí fica uma dica: não julgue, não aponte. Nós temos que amar, não é amar apenas aquele que nós gostamos, não. Temos que amar o próximo, o ser humano. Segundo, respeitar. Vamos aprender a respeitar. A pessoa deve ser tratada com respeito como um ser humano, independente do que fizer. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer respeito, dê respeito também ao seu próximo. Terceiro, ensinar. Podemos ensinar as pessoas homossexuais o que a palavra de Deus faz desta prática. Para isso é preciso conquistar essas vidas sendo discipuladores ou mentores espirituais que os abençoem. Então nós temos que ensinar, muitas vezes ensinar o verdadeiro evangelho, que promete transformação, libertação. Quarto, acolher. Quando o homossexual se converte e deseja estar na igreja, deve ser cuidado e acolhido pela comunidade. Cada pessoa muda de vida e deixa suas práticas do mundo num ritmo próprio. Então devemos ter paciência e muito amor. Então é no tempo certo, no tempo de Deus, querido, que essas pessoas vão mudar. Cabe a nós apenas pregarmos a verdade, o evangelho. Ao invés de ficarmos apontando, vamos amar, vamos acolher, vamos ensinar. E aí temos a conclusão. O tempo que gastamos discutindo ou condenando o pecado homossexual deveríamos gastar refletindo sobre nossos próprios pecados e principalmente evangelizando essas pessoas com amor. Como podemos querer que se convertam se reprimimos eles? Então devemos demonstrar um testemunho que os conquiste para Deus. Fica a dica. Ao invés de criticar, ao invés de reprimir, vamos conquistar primeiro, vamos anunciar o evangelho com carinho, acolher, porque são uma alma preciosa também para Deus. Para vocês que gostam de apontar e julgar, estudem a lei de Deus. Então não podemos estar julgando. Ao invés de apontar, vamos abraçar essas vidas. Fica a dica. Esse foi o nosso estudo. Para você que gostou, querido, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude o canal aí a crescer e que Deus possa abençoar a todos vocês. Valeu!